8h07 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Hoje é quarta-feira, dia 30 de junho. Hoje é dia de Jornal Folha da Manhã, impresso aí nas bancas, nas casas dos assinantes também, né? E para você ter acesso aí a todas as informações, corre aí numa banca próxima a você. Aliás, o jornal vem trazendo hoje matéria sobre Canabrava aqui, sobre LDO que será votada, já falamos mais cedo. O programa de hoje tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde, Segurança do Trabalho, Engenharia do Trabalho, exames toxicológicos para renovação da sua carteira ou para fazer a sua carteira de motorista, né? Consultas médicas, fisioterapia e acupuntura. Voltamos com o secretário de Educação de São João da Barra. E se você me permite, Arnaldo, abrir com esse tema, você pode, né, dar um ok aí. A pergunta do Renato Ferreira, ele está ouvindo a gente aqui, mandou no privado, mas ele diz aqui, olha, o representante da educação falou que a educação infantil municipal não terá retorno por se tratar de crianças menores, que têm maior dificuldade em se vigiar, etc. Gostaria de saber qual o critério usado para liberar as escolas de educação infantil particulares. Secretário, a pergunta... Qual o critério usado para quem? Eu não entendi. Para liberar as escolas particulares com essa educação infantil, então. Não, mas foi o que eu falei aqui anteriormente. Não houve em São João da Barra a liberação do retorno presencial de educação infantil nas escolas particulares. Então, se não houve liberação, não tem critério para isso. É importante deixar claro que o funcionamento dos demais segmentos de ensino na instância particular, eles vão ficar dependentes de um decreto, de normas que serão construídas por uma equipe técnica da saúde e respaldadas pela equipe jurídica da Procuradoria do município. E a nós, da Secretaria de Educação, cabe a fiscalização da observação do respeito a esse documento. Então não tem critério para liberação porque não foi liberado. Então ficou bom até que esclareça aí, né, Arnaldo, que o mesmo período de ensino que é do 8º ao 9º para a rede pública, também serve para a rede privada, é isso? A gente vai oportunamente criar o decreto e, por coerência, autoriza-se, né, que trabalhe com esse segmento de ensino. Mesmo segmento. Daniel, vamos falar um pouquinho agora, a gente está falando não de previsão, mas de planejamento futuro, mas eu queria falar um pouquinho agora sobre como que foi enfrentar, estando à frente da educação, esse período de pandemia. Primeiro, tem até uma pergunta aqui no grupo do Arnaldo Garcia, e eu posso aproveitá-la aqui em relação ao calendário letivo. Por exemplo, o ano parou em março do ano passado, depois foi retomado o ano com modelo virtual, e depois eu vou entrar mais em detalhes sobre como São João da Barra atuou nesse sentido. Mas como que está o calendário letivo? Vocês concluíram 2020 quando? Quando começou 2021? Em que pé está esse calendário letivo em São João da Barra? A gente concluiu 2020 em dezembro de 2020 e o calendário letivo de 2021 começou também em fevereiro de 2021. Então não houve na rede pública municipal de São João da Barra avanço de calendário para outro ano cronológico. O ano letivo 2020 ele terminou em dezembro de 2020. À época eu estava afastado da secretaria por questões eleitorais. Depois de novembro até retornei como funcionário. E à época, como foi uma questão nova, né, a Covid, uma pandemia para todo mundo, foi dada a possibilidade de contabilização a partir de horas letivas. E a secretaria seguiu toda a normativa estabelecida pelo Ministério da Educação. E esse ano a gente está trabalhando com 200 dias letivos como prazo mínimo previsto pela LDB. A gente iniciou em fevereiro, está aí no segundo bimestre, inclusive amanhã vão começar o período de retirada das avaliações, fazer
uma chamada aqui para todos os estudantes, todos os pais, que retirem as suas avaliações na escola. Vai ter um tempo hábil para fazer isso em casa, estudando material e retornar na escola. A gente vem para o recesso, se eu não estou enganado agora, acho que 15 de julho, recesso escolar, e aí com certeza o retorno no dia 2 de agosto, e a gente finaliza também esse ano letivo em dezembro, se Deus quiser. Certo. Agora, como que tem sido essa modalidade? Cada município, né, vai criando aí suas estratégias para que cada município foi criando suas estratégias para que o ensino não parasse. Como que funciona o ensino em São João da Barra? Tem alguma plataforma específica? É o acompanhamento apenas usando aplicativos de mensagem como o WhatsApp? A questão de material físico, a prefeitura disponibiliza ou o pai tem que imprimir esse material, o responsável tem que imprimir esse material? Qual foi a estratégia montada para não parar a educação em São João da Barra? Então, é importante você falar sobre isso, até para esclarecer algumas questões. Desde que a gente teve a interrupção, né, das aulas presenciais em março do ano passado, o município colocou em andamento alguns projetos que já vinha construindo. O principal deles é a plataforma pedagógica própria. São João da Barra tem o próprio site, onde os professores postam as atividades. Logo na sequência, a gente trabalhou com 3 frentes especificamente no ano passado, Arnaldo e Cláudio, que foram a utilização desse site próprio, onde os professores postam as atividades textuais, de vídeo, até a possibilidade de áudio também. Além disso, foi entregue cadernos pedagógicos impressos para alunos da rede toda, e a prefeitura disponibilizou também tablets com chip 3G para alunos de 5º ao 9º ano, no entendimento de que seria já aquela idade com a maior possibilidade de manuseio dessa ferramenta. Então foi nesse tripé, além da utilização de grupos de WhatsApp. Nesse ano a gente continuou nessa toada, com a possibilidade de trabalhar no site, trabalhar com os grupos de WhatsApp também. A questão dos cadernos impressos, nós tivemos aí algumas questões licitatórias que impediram a entrega no primeiro semestre, mas o processo licitatório já terminou e os cadernos já estão sendo produzidos, porque os cadernos são semestrais. Então, nossa expectativa é de, certamente, quando retornarmos para o segundo semestre, em 2 de agosto, que todos os alunos já tenham também o material impresso. E a questão dos tablets, os alunos têm os tablets, mas também tivemos questões licitatórias com o sinal do chip 3G, recursos. Inclusive hoje, dia 30, está acontecendo o certame da licitação dos chips. Então a gente espera também finalizar hoje o certame e já refazer a distribuição para reativar o sinal. Então a gente tem trabalhado com essas 4 ferramentas. O site próprio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, onde os professores postam as atividades, a entrega de um caderno de atividades impressos, a utilização dos tablets e a utilização de grupos de WhatsApp. Nós temos para esse ano 2021, onde a gente já começou sabendo que essa era a realidade, e aí deu a possibilidade de um planejamento melhor, já pela experiência do ano passado. Nós trabalhamos da seguinte forma: todos os professores têm um piso de atividades semanais que ele tem que postar. Então, você é professor, você está com... É importante dizer, até para a gente esclarecer aqui, tá? Em janeiro desse ano, fevereiro desse ano, nós fizemos escolha de turma. Então, cada professor tem a sua turma, invertendo. Cada aluno, nesse momento de pandemia, ele tem o seu professor específico, tá? Então, nós fizemos a escolha de turma. Existe uma portaria pedagógica que ela reza um piso. Como assim um piso? Dependendo do segmento de ensino que você atua, você tem que postar na plataforma uma quantidade X de atividades semanais e um áudio ou vídeo contextualizador. Veja bem, não é uma videoaula. É um áudio ou vídeo, se o professor preferir,
contextualizando, explicando a proposta daquelas atividades. Uma coisa curta, somente contextualizando. Olha, nessa atividade tem que fazer isso, aquilo outro, desse jeito. Feito esse piso da postagem de atividades e do áudio ou vídeo explicativo, aí o professor tem uma flexibilidade de acompanhamento. Quase a totalidade deles apostou em grupos de WhatsApp. Muitos trabalham com aulas síncronas no Google Meet. Então, cada professor usa a sua estratégia, a secretaria flexibiliza isso, para dar o acompanhamento aos seus alunos nessa atividade. É importante a gente falar sobre isso, sobre esse trabalho, e os professores têm sido incansáveis, organizando aulas, preparando vídeos. Tem professor que fez canal no YouTube. Então o professor está fazendo sempre o máximo, sempre a mais. E é importante a gente frisar isso porque a gente escuta alguns questionamentos infundados. Essa semana mesmo vi pessoas questionando pagamento de horas extras na educação se as escolas estão fechadas. Está aqui na agulha. Oi? Está aqui na agulha a pergunta de um ouvinte, o Danilo Barreto. É de São João da Barra. Danilo foi candidato a vereador, inclusive, pela oposição. Hoje está atuando em interior de Santa Catarina, não lembro a cidade onde o Danilo está trabalhando agora. O Danilo coloca aqui: gostaria que o secretário Daniel declarasse se procedem as informações que circulam nas redes sociais de São João da Barra sobre pagamento de horas extras na educação. E se sim, que explicasse o porquê da contradição em não designar servidores para a direção das escolas municipais com a justificativa de contenção de gastos, ainda que existam funcionários exercendo as funções de direção sem a devida remuneração, ao passo que, segundo ele, se pagou cerca de 430 mil em horas extras em abril de 2021, em plena pandemia, com as escolas fechadas. Sinceramente, Daniel, eu nem cheguei a ver esse tipo de informação circulando. Mas como você colocou aí, realmente circulou isso. Isso procede? E qual a explicação? Na verdade, sim, para responder a pergunta, né, já que objetivamente chegou a pergunta. A questão do pagamento de horas extras, ela vem da perspectiva que a gente está abordando aqui. É importante que a população tenha a noção de que as escolas estão fechadas fisicamente, mas a educação está acontecendo e os professores estão trabalhando muito, porque quem tem envolvimento, você acabou de falar em off, vocês estão fazendo jornalismo aí remoto, como é muito mais difícil, muito mais trabalhoso. Então quem trabalha com esse distanciamento social, com a oferta de algum produto, de algum serviço na modalidade remota, sabe como é que sai a educação, trabalhar com crianças e tal. Então, assim, nós temos hoje, em 2021, 522 turmas. Tá? É importante mencionar isso, eu falei aqui no início. Hoje nós temos, Arnaldo, 9.000, até o último momento que eu chequei, 9.048 alunos. Na minha outra passagem como secretário, que não faz tanto tempo assim, a gente tinha cerca de 8.200, 8.300, chegamos a 8.500 alunos. Então veja aí o crescimento, e a gente tem que fazer análise. É um momento econômico difícil, sem aulas presenciais, as pessoas estão vendo a rede pública de educação garantir a alimentação dos alunos. Então é um movimento até natural que a gente receba um quantitativo maior de alunos, certo? Então hoje a gente está com mais de 9.000 alunos, 522 turmas. Quero chamar a atenção de vocês que dessas 522 turmas, a gente tem aí, se eu não estou enganado aqui, mais de 130 delas de 6º ao 9º. Ora, uma turma de 6º ao 9º tem 9 professores. Português, matemática, história, geografia, inglês, espanhol, ciências, certo? Então, para a gente dar conta desse número de turmas, para a gente dar conta desse aumento de alunos, a gente precisa chamar o professor servidor estatutário admitido em concurso e ofertar uma hora extra a ele. Além da questão da aqui, eu estou me atendo somente à sala de aula.
Além da questão de sala de aula, a gente ainda tem pedagogos, cargo que nós não tivemos no último concurso, então não tivemos a possibilidade de chamar, tem orientador educacional. Então, assim, a gente tem toda uma estrutura que, nesse momento, mais do que nunca, precisa estar fortalecida para garantir, para garantir que a educação consiga ser efetiva, certo? Então, essa é a questão que se coloca. Não sei se o valor foi apurado, como foi apurado, mas todas as informações também estão em portal de transparência a serviço da população, mas a questão de hora extra da educação é por conta dessa natureza. Acho que é algo completamente tranquilo de se entender diante dos números que eu apresento. As escolas estão fechadas fisicamente, abrindo 2 vezes por semana para um trabalho documental, para atender a população, mas a educação está acontecendo dentro dessa perspectiva que a gente está apresentando aqui. E repito, a gente tem mais de 500 turmas. As turmas de 6º ao 9º precisam de 9 professores cada uma delas. Existiu um número de aumento de alunos devido à questão econômica, devido à questão não presencial, devido à questão das cestas, não sei, certo? A gente precisa, então, lançar a mão da estratégia que nós temos para aumentar o número do pessoal. E as horas extras, repito, são pagas a servidores admitidos através de concursos públicos estatutários que a gente tem, que a gente dispõe para, repito, garantir uma educação de maneira efetiva para poder atender os alunos. Com relação à questão da direção escolar, a gente não trabalhou com questão de nomeação nesse momento. Estamos trabalhando com gestores escolares que têm vínculo de matrícula também admitidos em concurso. Penso que isso está acima da questão da impessoalidade e que, se me permite o comentário, até... Assim, a gente sabe que a questão política, ela existe, ela precisa existir, a democracia é boa, não se faz um governo forte sem uma boa... Caiu o áudio aí do secretário. Deixa eu conferir que eu estava conferindo o Face. Caiu a conexão aqui, cara. Vamos lá, Beto, vamos restabelecer a conexão aqui rapidamente e a gente faz então... Assim, não me parece um bom caminho secretário? Da oposição fazer crítica ao governo apontando gasto em educação, que é algo extremamente necessário. Mas, de qualquer maneira, está justificado aí para a população o porquê a gente precisa trabalhar com a hora extra. Tivemos uma queda aqui no sinal aqui e o Skype parou de repente aqui, mas... Deu para compreender aí toda a resposta, Arnaldo? Você quer ouvir algum trecho final aí? O meu caiu todo, mas eu estava ouvindo aqui pelo Facebook, o Daniel não foi interrompido não, sim. Perfeito. Se tiver na sequência, então, eu gostaria... O meu caiu tudo, eu fiquei fora do Skype, mas estava ouvindo pelo Facebook, estava ouvindo aqui o posicionamento. Foi. Daniel, você falou, essa questão de direção de escola, aí, por questão de particulares, eu não queria muito entrar, mas acabou o Danilo falando. Quando eu trabalhava mais diretamente na época, então participei de muita reunião na construção ali do Plano Municipal de Educação, aquela discussão toda ali entre 2014 e 2016, e havia a possibilidade de eleição para diretor de escola. Foge um pouquinho da nossa pauta em relação à pandemia, mas existe alguma previsão quanto a isso, a esse sair do papel, isso que se discutia lá atrás? É uma possibilidade, não é o foco principal no momento, até para a gente garantir outras instâncias de participação democrática na escola, como, por exemplo, o Conselho Escolar, que tem a representação de pais, mas é uma possibilidade, não é algo que a gente descarta, mas para esse curto, médio prazo não é algo que esteja em pauta devido a outros assuntos de retorno que a gente tem tratado aqui que estão ocupando a nossa atenção no momento. Agora, voltando a essa questão da pandemia, você falou aí com relação
a essa questão dos chips, eu ia até perguntar, chama, cancela, tem recurso. Rapaz, a sua internet, Arnaldo, voltou. Tá travando um pouquinho pra mim. Tá. Em relação à licitação, que é natural em processo licitatório. Meu caro Arnaldo. Nogueira, vai levando aí que eu vou trocar. Perfeito. Bom, secretário, enquanto o Arnaldo. Tá, obrigado, Arnaldo. Enquanto o Arnaldo refaz a sua conexão, e a gente pede desculpas aí, ó, nossa audiência, ao senhor, evidentemente, por conta desse sistema ainda, né, o Brasil inteiro, aliás, o mundo todo sofre com essa questão de internet, né? Em dado momento, já tivemos situações bem piores aqui. No início, no meado da pandemia, você pode dizer, meio, né? Porque não está aí um surgimento de uma nova onda, agora com a Delta, a variante Delta, enfim. Há toda uma preocupação até da nossa parte em falar desses termos, em que ponto estamos da pandemia, no fim, no meio, mas no ano passado, digamos assim, então, tivemos aqui complicações sérias de internet, dada evidentemente ao alto uso em casa, né? Muita gente em casa. Nós vamos chegar nessa parte aí de justamente em casa, e os alunos em casa, e o senhor como educador, como profissional, né, que conhece a educação, tem essa questão que a gente quer abordar também aqui sobre esses 2 anos, 2020 e 2021, mas a seguir, com relação ao ensino e com a educação e a alimentação, como que ficou São João da Barra nesse sentido? O campus teve sérios problemas desde o governo passado, com relação à distribuição dos kits, até o próprio Arnaldo chegou a fazer aí uma relação e pesquisa nos supermercados para comparar preços, e a justificativa do ex-prefeito foi que não era só comprar o produto, era a logística de entregar, aquela demanda toda. São João da Barra está distribuindo kits de alimentos para os alunos? Como é que ficou? Sim, desde o ano passado, com a paralisação, também através do processo licitatório, a gente tem distribuído kits de alimentação e kits de higiene, de materiais de limpeza também, e a gente distribui por aluno. Então, aquela família que tem 3, 4 crianças na escola leva 3, 4 cestas também naquele mês, e é uma distribuição mensal. Esse ano, especificamente, janeiro não houve por ser um mês de férias, retomamos em fevereiro e março, retornamos em fevereiro, se não estou enganado. Tivemos uma interrupção aí de 2 meses, entregamos fevereiro e março, tivemos uma interrupção de 2 meses, abril e maio, por problemas também licitatórios, e aí, enquanto o nosso processo acontecia, para junho, a gente fez uma adesão de ata de outro município, conseguiu garantir a entrega em junho. Nosso processo de pregão, ele finalizou, a gente está agora em fase de assinatura de documentos para fazer a solicitação. Então, em julho, a gente vai normalmente entregar e oportunamente repor dos meses que a população ficou sem receber também. É importante aqui, são, como a gente falou, mais de 9 mil famílias, mais de 9 mil alunos, recebendo mensalmente uma cesta básica que vem junto com um kit de higiene. Tivemos a interrupção de 2 meses, mas já normalizado o pregão, oportunamente a gente vai repor para a população esses 2 meses que eles ficaram sem receber. Muito bom, muito bom. Exemplo a ser seguido, se for o caso. Arnaldo Neto, como é que está a sua conexão aí? Será que melhorou um pouquinho? O áudio, Faz entre nós. O áudio está perfeito. A imagem não tem jeito. O que importa é o áudio. Eu ia falar justamente sobre esse problema que eu tive de conexão dentro dessa licitação aí que o município vem vindo para contratação de chip. Essa particularidade de São João da Barra, por exemplo, o 5º distrito tem dificuldade tremenda de sinal de telefonia móvel.
Isso tudo foi levado em consideração na pesquisa da empresa? Como que isso está sendo tratado no processo licitatório para que o aluno não tenha o chip e o tablet, mas não consiga acessar? Então, Arnaldo, é importante falar sobre isso. Quando tudo aconteceu, que foi tudo muito emergencial e a gente precisava garantir as coisas, a gente fez um processo e a gente se baseou em documentos feitos por diretores apontando aquelas operadoras que tinham o melhor sinal na sua região. E aí a gente direcionou para uma determinada contratação. Agora nós estamos num processo licitatório aberto e por mais que a gente tenha vivência assim, em São João da Barra, para a gente direcionar para uma operadora ou outra, seria necessário um estudo de viabilidade técnica, comprovado, de maneira técnica, mostrando que determinada operadora não funciona. A gente não dispõe desse estudo, então a gente tem que abrir para ampla concorrência e amarrar, obviamente, algumas questões no edital. Olha, eu preciso de um sinal constante na zona urbana e rural, que tenha tal velocidade. A gente amarra essa perspectiva de qualidade no edital licitatório. Como eu falei, o certame está previsto para acontecer hoje. Vamos ver qual vai ser a empresa ganhadora. E a gente vai fazer a instalação de chips nos tablets. E se tiver alguma função, a gente espera que corra tudo bem, óbvio. Mas se tiver algum funcionamento, alguma questão que esteja abaixo do que está previsto em contrato, a gente vai fiscalizar o contrato e notificar, se for necessário, fazer substituição. Mas a gente fez todas as especificações em edital, as empresas que estão concorrendo estão cientes daquilo que precisam entregar. A gente espera que vença o melhor para o município em todos os aspectos, não só econômico, mas também de serviço, né? Nogueira, já são 8h34, né? A gente está estourado o horário do bloco. Eu vou deixar só um gancho aqui para o próximo, para a gente continuar com o Daniel. A gente falou sobre a questão de hora extra de funcionário, mas teve lá no início, Daniel, você vai se recordar disso, quando a prefeita suspendeu também o cartão do servidor, lá no início da pandemia. Eu queria saber como que ficou essa situação, que apesar de ter, como eu falei, sou da secretaria e tem vários amigos que atuam na área, não tenho conversado muito sobre isso com o pessoal. Então, como que ficou essa questão do cartão do servidor? Se voltou para os professores, para todos os profissionais? Só para dar um panorama desse benefício ao servidor estatutário do município. Mas a gente deixa isso para a gente começar o próximo bloco, entre outros assuntos que a gente vai tratar. Sim. 8h35, rápido intervalo então. Ligeiro, a gente volta com o secretário Daniel Damasceno, de São João da Barra, falando sobre a educação do município, no oferecimento de Proteus serviços de saúde e medicina ocupacional com fisioterapia e acupuntura e também no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar.